Olá, caros estudantes, estamos de volta com nossa segunda videoaula. Hoje mostraremos as análises ambientais, suas técnicas e métricas para essas análises. Métricas são variáveis que nos ajudam a medir desempenhos. Já a análise ambiental e postura estratégica, também chamada de diagnóstico, é o monitoramento das variáveis ambientais. Estas variáveis podem ser externas e internas, ou controláveis e incontroláveis. Um diagnóstico mostra aquilo que a empresa é e em que situação se encontra. Podemos comparar a uma consulta médica para identificar sintomas e possíveis tratamentos. Precisamos descobrir qual a doença no qual a empresa sofre e depois tratá-la por meio de estratégia. Para uma empresa obter sucesso, devem reconhecer essas necessidades e compreender que é importante ter um monitoramento constante e se adaptar ao ambiente. Esse monitoramento se traduz em ameaças e oportunidades que o ambiente externo pode oferecer e de pontos fortes e fracos do ambiente interno que possam impedir a empresa de aproveitar uma oportunidade ou evitar uma ameaça. Vamos entender primeiro o ambiente externo. Observe que as empresas recebem fortes influências do ambiente externo, que impactam diretamente seus negócios. São variáveis econômicas, políticas, socioculturais, demográficas, tecnológicas, concorrências e ainda as alterações no comportamento dos consumidores. Vamos conhecê-las melhor. Primeiramente, o ambiente demográfico. Neste, os mercados são compostos de pessoas. Portanto, são as características da população que devem ser analisadas. Tamanho e taxa de crescimento, faixas etárias, etnias, padrões domésticos, regionalização, distribuição geográfica, mobilidade, casamentos, mortalidade, estrutura familiar, nível de escolaridade e entre outros. No ambiente econômico, o poder de compra, renda, preços, juros, disponibilidade de crédito, inflação, nível de emprego, o câmbio, a distribuição de renda e ainda o produto interno bruto e outros. Quanto ao ambiente natural, a preocupação é com as ameaças e oportunidades relativas à escassez de matéria-prima, o custo mais elevado de energia, os níveis mais altos de poluição, mudança no papel dos governos como consequência da consciência ambiental. Para o ambiente tecnológico, a taxa de crescimento econômico é afetada pelo número de novas tecnologias que são desenvolvidas. Estas, por sua vez, criam consequências de longo prazo que nem sempre são previsíveis, mas devem ser monitoradas. Também pode significar inovação ou adaptabilidade a novos processos com mais agilidade e rapidez. Devemos observar o surgimento de novas matérias-primas, a velocidade das mudanças tecnológicas, incentivos governamentais ao desenvolvimento tecnológico, entre outros. O ambiente político-legal é formado por leis, órgãos governamentais e grupos de pressão que podem influenciar e limitar as organizações. Devemos ficar atentos ao tipo de governo, política monetária e fiscal, tributária e previdenciária, política de relações internacionais, legislação federal, estadual e municipal, etc. No ambiente sociocultural, estão associados às crenças, valores, costumes e normas da sociedade, hábitos de compras, influências de associações, clubes, igrejas, aspirações pessoais, mobilidade entre classes, situação socioeconômica de determinado segmento, a força de trabalho, níveis educacionais, preocupação com o meio ambiente, com a saúde, demografia, estilo de vida, atitudes em relação ao lazer e etc.
Ainda devemos considerar as variáveis de ambiente operacional ou imediato. Estas têm implicações específicas e relativamente mais imediatas na empresa. Cliente. Devemos estar atentos ao perfil e comportamento daqueles que compram produtos e serviços fornecidos pela empresa. Este perfil é influenciado por fatores como novas tecnologias, mídias, moda. A concorrência. Esta análise ajuda a avaliar seus pontos fortes e fracos em comparação com os concorrentes. Essa variável pode afetar o posicionamento, a produtividade e a própria sobrevivência da empresa. Mão de obra são fatores que influenciam a disponibilidade de mão de obra, nível de conhecimento, treinamento, salários, etc. Fornecedores. A qualidade relativa dos materiais oferecidos pelos fornecedores, a credibilidade nas entregas, créditos, etc. Quanto mais competitivo for o mercado em que a empresa atua, maior o peso das variáveis incontroláveis e maior o risco ao negócio. Não podemos anulá-las, mas é possível antecipar-se. Agora, vejamos o ambiente interno. Precisamos também olhar para dentro de nossas empresas, analisando as principais áreas funcionais: o marketing, as finanças, produção e pessoas e ainda a estrutura organizacional, que vai dizer respeito a compreender as exigências do mercado, as necessidades da organização, os processos para a busca de eficiência, as políticas internas, entre outros. Uma técnica de benchmarking também é bem-vinda, pois podemos nos comparar com os concorrentes. Mas, afinal, o que é benchmarking? Definimos benchmarking como sendo o processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas em relação aos mais fortes concorrentes, ou às empresas reconhecidas como líderes em suas indústrias. Ou ainda, é um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria organizacional. O ambiente interno da organização está dentro dela e, normalmente, tem implicação imediata e específica em sua administração. Veja no exemplo abaixo as variáveis internas que devem ser monitoradas a fim de que se identifiquem pontos fortes e fracos da empresa de acordo com o autor Chiavenato. Estrutura e produção, o arranjo físico. Sequência de operações, métodos de trabalho, idade e limpeza das máquinas e equipamentos e instalações. E flexibilidade dos recursos produtivos. Marketing e vendas, capacidade de entender o mercado, reconhecimento de técnicas de pesquisa e marketing, experiência com o mercado. Desempenho no lançamento de produtos. Finanças, fluxo de caixa, liquidez, solvência, retorno sobre o investimento. Pessoal, existência de um departamento de recursos humanos, políticas de administração de recursos humanos, entre outros. Os professores de Harvard, os professores da Harvard Business School, Kenneth Andrews e Roland Christensen, criaram uma ferramenta para auxiliar os gestores a realizarem esse diagnóstico. Ela é chamada de Matriz SWOT ou FOFA. SWOT é uma sigla de origem inglesa que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e vai identificar o comportamento estratégico atual da empresa. Veja como. Uma empresa em fase de crescimento tem mais oportunidades do que ameaças, mas ainda tem problemas de organização. A empresa pode adotar uma estratégia de inovação, lançando novos produtos e serviços, ou ainda internacionalizar, expandir ou associar-se a outras empresas, o que nós chamamos de joint venture.
Em fase de manutenção, a empresa possui mais pontos fortes do que fracos. Normalmente, já está estabelecida e nessa posição tende a se acomodar, ao que chamamos de estratégia de estabilidade. Com o equilíbrio entre despesas e receitas, a ênfase é no controle, mas ela também pode optar por estratégias de nicho e especialização ao buscar a conquista de novos segmentos por meio das vantagens competitivas que já possui. A fase de sobrevivência trata de uma empresa desorganizada internamente, com mais pontos fracos do que fortes. A estratégia será a de redução de custos ou liquidação de negócio. A empresa em desenvolvimento tem mais pontos fortes. A empresa em desenvolvimento tem mais pontos fortes do que fracos e oportunidades que podem ser aproveitadas. É o momento de abrir novos mercados, desenvolver novos produtos ou serviços, comprar ou fundir-se com outras empresas, diversificar entrando em um mercado totalmente novo. A postura estratégica vai proporcionar um quadro geral da empresa, confrontando pontos fortes e fracos e analisando sua capacidade de aproveitar as oportunidades e enfrentar as ameaças que o ambiente impõe. Também corresponde à maneira mais adequada para alcançar os propósitos da missão, respeitando a situação atual da empresa. De acordo com a postura estratégica adotada, é possível à empresa decidir se vai continuar crescendo, se é preciso reduzir a velocidade ou são necessárias ações emergenciais para não morrer. O diagnóstico procura identificar problemas e encontrar possíveis soluções. Sua principal função é auxiliar a empresa a enxergar tendências de mercado e antecipar-se às mudanças. Mas a matriz SWOT sozinha não é suficiente para elencarmos que estratégia adotar. Assim, autores desenvolveram ferramentas de análise das organizações a fim de conhecermos nossas empresas. Toda empresa nasce, cresce, amadurece e pode entrar em declínio e morrer até mesmo antes de amadurecer. É o ciclo de vida da organização. Essas fases ou estágios trazem dificuldades e desafios. Apesar de existir várias abordagens sobre o ciclo de vida das organizações, nós aqui vamos trabalhar com a classificação de 4 estágios: introdução, crescimento, maturidade e declínio. É fato de que à medida em que passa de um estágio para outro, instaura-se uma crise. É importante conhecer em que estágio sua empresa se encontra a fim de desenvolver habilidades e superar a crise. Sobre isso, Lesana vai dizer que o empreendedor, que no início se preocupava fundamentalmente com a sobrevivência, terá que lidar com cenário e estratégias quando a empresa alcançar um patamar mais elevado. Vamos analisar as 4 fases do ciclo de vida de uma organização? Temos a introdução, corresponde ao nascimento da empresa. Aqui devemos voltar a atenção ao planejamento, pois há necessidade de recursos físicos, humanos e financeiros. Cuidado para que a grande carga operacional não afaste o gestor dos seus objetivos. Os principais problemas são a ausência de delegação e de relacionamento com os clientes e fornecedores. Os planos são de curto prazo e problemas podem levar a direção a realizar vendas a qualquer custo. Crescimento. A empresa precisa ocupar espaço no mercado e encontrar estabilidade financeira. É a hora de institucionalizar controles e procedimentos. Já deve existir a divisão entre os níveis estratégico, tático e operacional, um planejamento mais elaborado e processos de racionalização para conquistar aumento de produtividade. O objetivo é ter sistemas organizacionais mínimos para um futuro crescimento por meio do aumento das vendas e, assim, decidir permanecer como está ou continuar a crescer. A maioria das pequenas empresas acaba por permanecer a mesma, pois crescer demanda delegação,
inovação, diversificação de produtos ou serviços, pois a competição aumenta a cada dia. Reestruturação da organização a fim de que possa comportar o crescimento e a atualização tecnológica. Maturidade é o sinônimo de consolidação da empresa no mercado. As empresas passam a investir fortemente em planejamento, pois daqui apenas 3 possibilidades: estabilização, voltar ao crescimento por meio de estratégias de inovação contínua ou o declínio. Para não cair em declínio, destinam altos recursos para comunicação. O crescimento se dá em ritmo lento, com tendências a se estabilizar, pois o número de concorrentes é elevado. No declínio, as vendas começam a cair drasticamente. Concorrentes começam a deixar o setor. A empresa caminha para a morte. Outro modelo de análise é a matriz de produto-mercado. Esse modelo constitui-se por uma matriz de dupla entrada que trabalha em 2 vetores, produto e mercado. A análise conjunta desses vetores, considerando-se num vetor produto, atuais e novos, e no outro mercado, atuais e novos, proporciona 4 opções de ações estratégicas de crescimento intensivo. Primeira, penetração de mercado, com produtos atuais em mercados atuais. Desenvolvimento de mercado, com produtos atuais em novos mercados. Desenvolvimento de produtos, novos produtos para os mercados atuais. E diversificação, novos produtos para novos mercados. Mais um modelo de análise que podemos estabelecer é o de análise do portfólio de produtos. Desenvolvida pela BCG, Boston Consult Group, essa matriz de análise se dá por meio de 2 variáveis: taxa de crescimento do mercado e quota de mercado relativa da empresa que se relaciona com o fluxo de caixa dos produtos analisados. Os quadrantes são distribuídos da seguinte forma: vaca leiteira, produto com alta participação em mercado de baixo crescimento, mas com altos lucros. Estrela, produto em mercado de alto crescimento, líder de mercado, mas com fluxo de caixa equilibrado. A criança problema ou ponto de interrogação, produto em mercado com altas taxas de crescimento, baixa participação e que demanda investimentos sem uma estratégia adequada, pode tornar-se um abacaxi. O abacaxi, ou produto em mercado com baixa taxa de crescimento e fluxo de caixa negativo. Geralmente, a empresa acaba por desistir deste produto. Essa matriz oferece uma análise estratégica baseada no crescimento de mercado e participação de mercado, possibilitando a projeção de movimentos estratégicos para cada produto. Com base no conceito de ciclo de vida do produto, a empresa vai instituir valor em longo prazo, oferecendo um portfólio de produtos com altas taxas de crescimento, o que exige investimentos, e produtos de baixo crescimento, geradores de receita. Utilizando essas ferramentas, realizamos uma análise estratégica com o objetivo de entender a posição estratégica da organização. Essas ferramentas nos auxiliam a identificar as principais influências no presente e futuro da empresa, bem como equacionar as oportunidades que estão sendo proporcionadas pelo ambiente externo, juntamente às competências internas. E quanto à estratégia de negócio? O propósito, enquanto gestores, é responder: o que nós queremos ser? A empresa. O que nos é permitido fazer? O ambiente externo. O que nós sabemos fazer? Que é a nossa capacitação. Estrategicamente, olhamos para o ambiente externo e depois então olhamos para dentro. Agora podemos caminhar para o futuro.
Tomemos como exemplo duas ou mais empresas disputando um mesmo consumidor ou público-alvo. Eles acabam adotando algumas estratégias, mesmo não sabendo explicar sobre elas. A vantagem competitiva procura identificar propriedades específicas e combinações individuais de produtos e mercados que dão à empresa uma forte posição concorrencial. Uma empresa deve buscar ser mais eficiente e eficaz do que seus concorrentes. Contudo, somente isso não basta, é preciso criar valor. O cliente tem que olhar para a nossa oferta e enxergá-la como aquela que é melhor do que a do concorrente. Esse valor pode ser facilmente copiado, fazendo com que a vantagem competitiva adquirida se torne temporária. Então, precisamos desenvolver uma estratégia apoiada em atividades diferenciadas, ser diferente por meio da criação de diferentes conjuntos de valor, produzindo um mix diferenciado. Mas para que isso seja possível, a empresa deve possuir uma estratégia. Michael Porter identificou 3 tipos genéricos de estratégia: liderança em custos, diferenciação e foco ou enfoque. Para Porter, a liderança no custo exige que a empresa possua instalações em escalas, está continuamente buscando a redução de custos e tem por objetivo atingir uma grande parcela de mercado. Assim, essas empresas estão sempre investindo em novos produtos, demandando novas tecnologias e investimentos. Suas margens altas são utilizadas para reinvestir em novos equipamentos, mantendo a liderança de custos. Já a diferenciação está na empresa que escolheu alcançar um diferencial, uma vantagem competitiva perante os concorrentes. A estratégia de diferenciação faz com que a empresa conquiste a lealdade dos consumidores. Esse diferencial pode estar no preço, na imagem, nas garantias, na qualidade do produto ou serviço, no design, atendimento, entre outras, que não destacar produtos e serviços da concorrência. Quanto à estratégia de enfoque, quando uma empresa enfoca no custo, uma empresa procura uma vantagem de custo em seu segmento-alvo, enquanto no enfoque da diferenciação, uma empresa busca a diferenciação em seu segmento-alvo. Os segmentos-alvo devem ser compradores com necessidades incomuns ou o sistema de produção e entrega que atende da melhor forma. O enfoque no custo explora diferenças no comportamento dos custos em alguns segmentos, enquanto o enfoque na diferenciação explora as necessidades especiais dos compradores em certos segmentos. Com essa definição, podemos perceber que, ao adotar a estratégia de enfoque, a empresa dirige sua atenção a apenas alguns segmentos do mercado, o que permite que ela atenda muito bem esse mercado. É ser capaz de atender um segmento específico de forma mais efetiva do que os concorrentes ou com custos mais baixos ou com um grande diferencial ou ambos. Você deve estar imaginando como isso pode ser materializado em uma pequena empresa. Uma pequena empresa não conseguirá adotar uma estratégia de liderança em custos, pois não terá capital para altos investimentos em tecnologia e instalações. Mas em nossos pequenos negócios, uma padaria, uma loja de móveis ou um restaurante, podemos adotar a estratégia de enfoque pela diferenciação, por exemplo, oferecendo produtos ou serviços altamente diferenciados e que satisfaçam as necessidades específicas de um nicho de mercado. Se o meu produto ou serviço não se distingue dos fornecidos por meus concorrentes, como criar uma distinção na cabeça de meus clientes para que eles optem pelos meus? Você pode transformar sua loja de roupas em um comércio especializado em roupas, tamanho especial, ou sua padaria em um comércio especializado em doces caseiros, ou uma loja de produtos naturais apenas para diabéticos. Enfim, de acordo com a necessidade de mercado e depois de uma análise adequada dos ambientes da empresa. Vamos conhecer agora as áreas funcionais e seus papéis na estratégia empresarial. Isto se chama estratégias funcionais. Após selecionar a estratégia genérica por meio da qual a empresa vai competir,
inicia-se um novo processo, o plano das áreas funcionais, tático e operacional. Cada departamento formulará objetivos e metas que suportem a estratégia da empresa. Em grandes empresas, os departamentos possuem até missão e visão próprias. Observe os níveis de planejamento. Eles são 3. Planejamento estratégico, que é definido pela cúpula e pensado a longo prazo, como visto nas aulas anteriores. Planejamento tático, médio prazo e feito por cada unidade ou área da empresa. Ela busca otimizar os resultados da área e não da empresa. Cada departamento recebe os objetivos empresariais e estabelece estratégias para atingi-los, elaborando metas. O planejamento operacional, de curto prazo, visa atingir as metas da área. Envolve tarefas ou atividades isoladas, elaborando planos de ação. É a área que coloca em prática os planos táticos, além de criar condições para que os trabalhos diários sejam realizados. Vejamos cada um desses níveis separadamente. A fim de auxiliar a empresa a atingir seus objetivos, as áreas funcionais deverão desenvolver seus planos e estratégias que serão repassados. Essas estratégias são bem mais detalhadas do que as organizacionais, como um horizonte de tempo menor e devem reforçar a estratégia competitiva. Vamos compreender sobre o que cada área deverá pensar. A área deverá desenvolver um plano estratégico onde as ações deverão convergir com a estratégia da empresa, sendo a responsável pela identificação das necessidades do mercado, bem como a entrega dos produtos e serviços ao consumidor. As estratégias poderão envolver linhas de produtos ou o desenvolvimento ou agregação ao portfólio existente de um novo produto, qualidade, desempenho, obsolências de produtos, etc. Poderá ter que selecionar novos fornecedores, incluir novos serviços aos clientes, realizar pesquisas de mercado, novas políticas de preços, vendas, comunicação, posicionamento. Estratégias de recursos humanos. O Departamento de Recursos Humanos também deverá elaborar estratégias e ações que poderão abordar plano de carreira, contratação e retenção de funcionários, treinamento para a nova estratégia adotada, plano de benefícios, melhoria do ambiente de trabalho, problemas de produtividade, clima organizacional, entre outros. Estratégias de produção. A estratégia de produção é responsável pela transformação de matérias-primas em produtos e serviços, armazenamento e movimentação de materiais. Essa área deverá pensar em como fazer ou vender produtos ou serviços melhores do que a concorrência. Essa área deverá pensar em como fazer ou vender produtos ou serviços melhores do que a da concorrência, com gastos menores, com maior velocidade e se preparando para sempre ser capaz de adaptar-se rapidamente às mudanças de mercado. Estratégias financeiras. Aqui, o gestor financeiro deverá pensar em estratégias que otimizem as fontes de recursos financeiros, a rentabilidade, e ainda previna a empresa contra a necessidade de investimentos de recursos, a liquidez. Para que seja eficaz, um plano tático deverá apresentar metas de curto prazo e prazos, ações a serem realizadas para alcançar as metas, ações a serem desenvolvidas para criar um ambiente motivador, recursos e procedimentos necessários para a implantação, resultados finais esperados, responsáveis pela sua execução e a implantação. Vamos compreender agora o planejamento operacional, que deve pensar em recursos, procedimentos, prazos e resultados. São vários os planos que uma empresa pode ter. Os planos operacionais são de responsabilidade dos funcionários, ligados diretamente com a produção de bens e serviços da empresa. São os técnicos, os auxiliares, os vendedores, operários, atendentes, entre outros.
Esses planos devem envolver o maior número de funcionários e tratam das atividades do dia a dia da empresa. Envolve os planos de ação, cronogramas, relação das atividades do dia, da semana. Para a elaboração dos planos, existe uma ferramenta que pode auxiliá-lo no processo. É a 5W2H. É uma ferramenta em forma de checklist, lista de checagem das atividades que deverão ser desenvolvidas para o plano, lista de atividades que deverão ser desenvolvidas para que o plano alcance os resultados esperados. Ela funciona como um mapa de atividades. Nela são estabelecidos o what, o que será feito, why, por que deve ser feito, who, quem é o responsável, where, onde será feito, when, quando será feito, o cronograma, how, como será feito, how much, quanto custará para ser feito, ou seja, o orçamento. Vejamos um exemplo. O que será feito? Um treinamento de todo o pessoal de vendas. Por quê? Melhorar o atendimento e diminuir as reclamações. Quem é responsável? João, o gerente. Onde será feito? Na sala de reuniões. Quando será feito? Primeira semana de junho, primeira semana de agosto, terceira semana de setembro e primeira semana de dezembro. Como será feito? Contratação de empresa especializada em RH, formação. Quanto vai custar? R$ 1.500. São várias as ferramentas existentes que podem auxiliar você na construção de seus planos. O importante é que ele seja conhecido por todos da empresa, esteja sempre à vista e que seja monitorado constantemente. E para a monitoração e controle desses planos, vamos conhecer outra ferramenta em nossa próxima aula. E quanto à efetividade da estratégia? O modelo MEG de excelência em gestão pode nos auxiliar na efetividade da estratégia. Observe o gráfico. O que podemos perceber nessa figura? 9 em 10 organizações falham na execução das estratégias. Se isso acontece com grandes empresas, consegue imaginar como é com as micro, pequenas e médias empresas? Por serem menores, possuem maior rapidez, flexibilidade, o que lhes geraria um grande diferencial sobre as grandes. Mas elas cometem um grande erro. Não possuem um planejamento estratégico. Sem uma análise de mercado, elas acabam por não estabelecer objetivos e metas, tomam decisões sem informação, principalmente financeiras, contratam mal, não conseguem gerenciar, se atualizar do que acontece no mercado e acabam por fechar suas portas. Assim, vamos conhecer um modelo de gestão que pode também nos emprestar muitas ideias para que nossa empresa não entre nos números apresentados pelo gráfico. É o modelo MEG, ou Modelo de Excelência em Gestão, da FNQ, Fundação Nacional de Qualidade. Esse modelo traz uma maneira de ver a empresa de modo que não percamos todos os esforços despendidos quando da elaboração do planejamento estratégico. Essa maneira de ver é sistêmica, mas o que significa isso? Significa a compreensão de que todos somos partes de um todo que é formado por várias partes. Por isso, a estratégia em todos os seus níveis deve pensar tanto em clientes, produtos, processos, fluxo de trabalho e como as mudanças que acontecem no ambiente externo podem impactar tanto nos resultados. Os 11 fundamentos do modelo de excelência de gestão MEG são: primeiro, pensamento sistêmico. Pensar a empresa como um sistema aberto e que possui uma relação de interdependência com o ambiente externo e entre os seus diversos ambientes internos. Segundo, aprendizado organizacional. A empresa é um espaço de crescimento do conhecimento e do aprendizado. Para tanto, é necessário favorecer o compartilhamento de experiências. Terceiro, cultura da inovação, o ambiente favorável à criatividade. Experimentação e implementação de novas ideias, gerando motivação e criando diferenciais competitivos. Quarto, liderança e constância de propósitos. A liderança exercida pelos dirigentes é o exemplo a ser seguido.
A inconstância favorece a inconsistência e a perda de foco. Aberturas e democratização das relações favorece a constância e a adesão aos propósitos negociais. Quinto, orientação por processos e informações. Compreensão da relação que existe entre as diversas atividades de trabalho, dos reflexos de uma atividade em outra, da necessidade de agregação de valor em cada atividade e decidir fundamentado em informações concretas e confiáveis. Sexto, a visão de futuro. Compreensão das influências do ambiente externo e as necessidades de sobrevivência, não só no curto, mas principalmente no longo prazo. Sétimo, a geração de valor. Buscar a melhoria de resultados e o aumento do valor. Oitavo, valorização das pessoas. Proporcionar oportunidades de crescimento humano e profissional aos colaboradores e força de trabalho. Melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nono, o crescimento sobre o cliente e o mercado. O cliente é a razão de ser da empresa. Conhecer o cliente e o mercado é o principal requisito para a criação de valores e satisfação de suas necessidades. Décimo, desenvolvimento de parcerias. A formação de parcerias aumenta a sinergia e traz benefícios mútuos, que nem sempre seriam possíveis individualmente. E 11º, a responsabilidade social. A empresa é parte de um sistema, de um ecossistema. Está inserido em uma sociedade e os valores que devem nortear sua atuação incluem ética, transparência e responsabilidade. A organização é um sistema orgânico, adaptável e através de meios e sistemas de informações e conhecimento. Mantém-se em constante interação com o ambiente externo, clientes e sociedade. De posse dessas informações e conhecimentos, a liderança as transforma em aprendizado e inteligência e estabelece as estratégias e planos para a organização. Essas estratégias e planos transformados em objetivos e metas, ou seja, resultados, são buscados e atingidos através das pessoas e dos processos internos. A finalidade de uma organização são os resultados, que devem contemplar, além dos econômicos, financeiros, os que melhoram a performance e estão relacionados com a satisfação dos clientes, conquista de mercados, melhoria de pessoas e da sociedade, dos processos internos e da relação com os fornecedores. Os resultados se transformam em novas informações e conhecimento, que por sua vez retroalimentam o processo. Nesse modelo, podemos perceber informações e conhecimento é a análise dos ambientes ou diagnósticos. Clientes e sociedade é o propósito da empresa. Liderança, os gestores. Estratégias e planos. Estratégia escolhida para competir e o planejamento e planos elaborados. Resultados são os objetivos, metas e indicadores. Pessoas, formas de contratar, reter e capacitar os funcionários. Processos internos, as atividades que são realizadas. Retroalimentação ou feedback, informações para correção e melhoria. Esse modelo nos dá uma forma de pensar a empresa no todo, sem que nos esqueçamos de nenhuma parte essencial para o sucesso da estratégia. Podemos perceber que já tratamos de quase todos esses aspectos até o momento. Falamos sobre a análise dos ambientes, sobre as estratégias genéricas como forma de competir, sobre a elaboração do planejamento estratégico e os planos táticos e operacional. Em nossa próxima aula, então, vamos tratar da liderança de pessoas. Até a próxima e boa sorte nos estudos.